Olá a todos, estamos com vocês aqui com o programa Luxemburgo em direto. Você veja, nós temos visto dados alarmantes com relação à saúde. Os hospitais cheios, doenças que às vezes nem são diagnosticadas, outras que levam as pessoas a fazerem tratamentos que, segundo os médicos, são um milagre de Deus, como o cancro, por exemplo, né? Que quando é diagnosticada com uma pessoa com cancro, eles não dão esperança das pessoas viverem, porque eles sabem que é um milagre realmente. Há pessoas que vencem o cancro, como nós temos pessoas que venceram o cancro através de uma fé em Deus. Fizeram os tratamentos, mas foi a mão de Deus, porque houve uma reversão de um quadro que, segundo os médicos, era impossível. E talvez você que acompanha essa programação, já vem acompanhando as programações da Igreja Universal, você está com um problema assim de saúde. Você se encontra desenganado, você se encontra aí fazendo quimioterapia, radioterapia, você não dorme. De dores, talvez você diga, eu não tenho cancro, mas eu tenho um problema nos ossos, que eu não sei o que eu vou fazer. O médico quer fazer uma cirurgia na coluna, por exemplo, e você talvez pode ficar numa cadeira de roda, ou está condenado a ficar numa cadeira de roda, enfim, saiba que há como reverter essa situação. Porque quando se está doente, não é só a pessoa que sofre, né? Se a esposa está doente, o marido sofre, os filhos sofrem, ou vice-versa, o marido está doente, a mulher sofre, os filhos sofrem. Se for um filho, então, sofre pai, sofre avó, sofre todo mundo. Mas, quando nós colocamos a fé em Deus, tudo é possível. Nós vamos colocar para você uma pequena matéria falando sobre isso. O quanto sofrem os familiares quando tem que lutar junto com outro familiar que está doente. E depois você vai acompanhar esse relato, esse depoimento dessa mulher que sofreu muito na vida dela. Ela queria ter filhos, mas ela e o marido não conseguiam gerar filhos. Ela não conseguia engravidar. Por problema de um, do outro, não sei. Mas ela não conseguia engravidar. Quando tudo parecia impossível, que ela realmente ia ser uma mulher frustrada, porque quem quer ter filho e não tem se torna frustrada, mas aí ela conheceu o poder de Deus e o milagre aconteceu. Então acompanhe essa matéria e esse testemunho em seguida. Doenças, quando chegam, assustam. É natural que todos se sintam aterrorizados e preocupados. Afinal, ninguém quer sofrer ou ver um ente querido a sofrer. Pode ser difícil lidar com diagnósticos que abalem e deixem todos numa fase de negação, sem querer acreditar na gravidade da situação. Doenças como o cancro, o Alzheimer ou a esclerose múltipla podem trazer muita ansiedade e muito medo. E quando essas doenças tocam aos familiares, o que fazer? Infelizmente, nem sempre todos os membros da família reagem da mesma forma. Algumas pessoas podem não apoiar o doente como seria de esperar, o que torna a situação ainda mais difícil. Isso pode levar ao abandono por parte de familiares ou até mesmo à falta de aceitação por parte dos pais em relação aos filhos doentes. Maria é um desses casos. Todas as semanas dizia a mesma coisa aos assistentes sociais. A minha filha vem buscar-me esta quinta-feira. Já tinha recebido alta médica, mas ficou a viver no hospital. Uma situação de abandono que se arrastou por longas semanas. A história de Maria não é um caso isolado. Se durante a pandemia o abandono de idosos nos hospitais teve uma redução significativa, atualmente registra-se um aumento drástico. Segundo dados do 7º Barómetro de Internamentos Sociais de 2023, estavam internados de forma inapropriada quase 1.700 pessoas. Um número que se traduz num aumento de 60% relativamente ao ano anterior, quando se totalizavam 1.048 casos. Foram abandonados pelas famílias, sem recursos financeiros, habitação ou em lista de espera para lares.
Nestas situações, é importante procurar apoio externo. É fundamental que o doente se sinta amado e apoiado, independentemente das circunstâncias. De acordo com um estudo da Sociedade Brasileira de Mastologia, 70% das mulheres diagnosticadas com cancro lidam com o abandono do parceiro durante o tratamento. André Cote, médico especialista na área, afirma que o cancro, quando descoberto precocemente, tem grandes chances de cura. Nesse processo, ter apoio é fundamental. Enfrentar o cancro é uma missão muito dolorosa. Se no meio desse enfrentamento há uma separação, pode comprometer a saúde mental da paciente, já que está debilitada por causa da doença. Lidar com doenças na família pode ser muito difícil, mas é importante aceitar a situação e permanecer unidos como família para enfrentar os desafios juntos. E você, era capaz de abandonar um familiar seu estando ele doente? Depois de um ano de estar casada, ainda não tínhamos alcançado o sonho de ter um filho ou uma filha. Dizem que é o melhor médico do país e disse-me de maneira natural que nós nunca íamos ter filhos. Eu sempre sonhei ser mãe. Entretanto, eu já conhecia o meu marido, nós éramos amigos e depois começamos a namorar. Casamos e mais tarde decidimos ter filhos. Depois de um ano de estar casada, ainda não tínhamos alcançado o sonho de ter um filho ou uma filha. Então fomos ao médico, família, o médico mandou fazer exames e viu que havia, através dos exames, viu que havia problemas tanto da minha parte como da parte do meu marido. Senti-me muito triste, né? Porque eu sempre sonhei ser mãe e fiquei muito triste, e o meu marido também. Então o que eu fiz foi seguir a orientação dos médicos, fizemos tudo o que os médicos orientaram e também usamos a fé, lutamos com Deus e com os homens. Ainda fiz 2 inseminações, no qual não deu em nada, e também fui a Lisboa, dizem que é o melhor médico do país, e disse-me de maneira natural que nós nunca íamos ter filhos. Teria ser sempre com tratamento, mas Deus honrou, não foi preciso tratamento, porque os 2 tratamentos que eu fiz, as 2 FIVs, não deram em nada. Depois de eu e o meu marido lutarmos e agirmos a nossa fé, através de orações, jejum e propósitos no altar, Deus honrou a nossa fé. Eu engravidei naturalmente, sem tratamento nenhum. E quando fui fazer o exame, a médica também ficou admirada, porque ela achava que era impossível, que eu engravidava só com tratamentos. Eu sempre soube que Deus nunca me iria desamparar e que Deus que cumpre com aquilo que promete. Eu sabia que isso ia acontecer mais tarde ou mais cedo, que Deus ia honrar a minha fé. Quando realmente isso se concretizou, para mim foi uma alegria, tanto para mim como para o meu marido. Hoje tenho 2 filhas. As minhas filhas são bênçãos de Deus na minha vida. Aquele buraco que havia no meu interior não existe mais. Hoje existe a presença de Deus no meu interior e na minha vida. Os dias com o Espírito Santo temos lutas, mas sabemos que Deus é connosco e que Deus vai nos orientar e guiar para sabermos contornar essas lutas diariamente. A senhora Elizabeth, então, falou para você aí do que aconteceu na vida dela. Você veja que era irreversível.
não sabia, ela, o marido, sei lá quem era que tinha problema, isso não vem ao caso, né? O que vem ao caso é que quando ela colocou a fé no poder de Deus, acabou o sofrimento. Vê que o marido sofria com ela sofria pelo marido, os dois eram frustrados, porque se amavam, era como Abraão, né? Me lembrei de Abraão e Sara. Quer dizer, a Sara queria dar um filho para Abraão. Abraão queria ter um filho com a Sara, mas a Sara era estéril, segundo a Bíblia diz, né? Naquela época tinha exame médico? Não tinha, mas diz que a Sara era estéril. Mas o poder de Deus se manifestou numa idade na vida de Sara que ninguém podia imaginar, né? Quando ela já estava idosa, quando Abraão já tinha 99 anos, Sara já tinha 89, numa idade avançadíssima, Deus vai e se manifesta e faz com que nasça o filho de Abraão, Isaque, né? O filho tão desejado com a mulher tão amada que era Sara. Então pode ter certeza, meu amigo e minha amiga, que a fé em Deus pode e vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza disso. Eu creio nisso. Procure uma igreja universal mais próxima da sua casa e peça uma oração a um pastor. Vá lá e fala, pastor, o meu problema é esse. Eu estava assistindo o programa de televisão, eu vim aqui para receber uma oração. Eu creio. Deus vai mudar a sua vida, tá bom? Você vive no Luxemburgo, ou aqui nas fronteiras, né? França, Bélgica, enfim. Se é um fronteiriço, você pode encontrar uma igreja universal. Como? Acessando o nosso website ou ligando para o número que aparece no seu televisor. Nós temos uma sede que é bem no centro do Luxemburgo, que fica a 300 metros da estação de comboios do Luxemburgo, fica no número 4 da Praça de Estrasburgo, onde todos os dias estamos orando pela sua saúde, tá bom? Eu queria que você acompanhasse agora relatos de pessoas que encontraram a paz, a vida, através da fé em Deus, através do Espírito Santo. Acompanhe. Eu chamo-me Fernanda Abreu. Quando cheguei à igreja, eu era muito doente, tinha ataques de aplexia, eu caía muito, era muito triste, muito angustiada dos ataques que me dava. Eu tentava para me matar, eu não tinha vontade de viver, entrei em depressão, eu não conseguia fazer nada, era muito triste, não tinha razão de viver, tinha ataques porque eu tinha um atraso muito grande, porque através da aplexia eu tinha atraso, não sabia ler nem escrever. E hoje sinto-me curada, liberta, recebi o Espírito Santo, sinto-me interiormente bem e sinto-me feliz. Os meus maiores problemas foi quando eu casei, mas o problema maior foi quando eu comecei a sentir-me doente. Essa doença foi de tal maneira forte que eu nem um pé podia colocar no chão. Eram tantas as dores na minha coluna, na minha cabeça, a cabeça parece que estourava. Era algo de realmente sobrenatural e nós sabemos que era, mais tarde, depois é que vinha a saber, porque eu corri médicos, eu andei em vários médicos e nenhum deles conseguia encontrar o problema. Inclusive andei em psiquiatria também. A minha mãe começou-me a ver, começou também ela própria a preocupar-se comigo e quando viu, depois de eu ter dito à minha filha que eu emagreci drasticamente, aliás, eu já emagreci quando foi para casar, mas depois quando fiquei grávida, então é que eu emagreci imenso, eu fiquei quase, sei lá, eu fiquei, se não me engano, com 45 quilos, eu não tinha energia nenhuma, a minha cabeça era mesmo muito zonza, eu para dormir, eu passava noites sem dormir, a minha mãe vendo que eu estava mal, resolveu-me levar à bruxa para ver se eu ficava melhor. Eu melhorei por um lado, mas por outro a minha vida começou a ser uma vida de sofrimento, a não ter a realização que eu imaginava no casamento. E o meu marido passávamos a vida pegados um com o outro. Era eu mesmo que me atirava a ele, a ser agressiva. Eu desconfiava dele de tudo e mais alguma coisa. Ele não me batia, mas eu batia-lhe a ele. Quando a minha mãe resolveu me levar à Igreja Universal, dizendo que havia uma igreja onde as pessoas ficavam saradas, que tudo se resolvia, tive meio ano sem entrar na igreja, depois disso. Mas depois foi mesmo algo dentro de mim, ao fim de meio ano, tipo uma coisa que me dizia assim, porquê é que não vais àquela igreja que a tua mãe te falou? Dentro de mim. A primeira mudança foi logo nesse dia, que senti que Deus estava ali, Jesus que me tinha encaminhado até ao altar,
porque nunca podia ser outra coisa, e foi paulatinamente que foi tudo mudando. O meu propósito era precisamente o Espírito Santo. Eu buscava aquilo que eu achava que era o que era mais importante para mim. Quando nos explicam o que é o Espírito Santo, a pessoa só tem fome e sede dele. O que é que nós queremos? Queremos ver a presença dele na nossa vida, porque sabemos que vamos aguentar tudo. É isso que acontece. Quando recebi o Espírito Santo, a minha vida foi logo transformada, porque eu passei a ser calma, feliz, sossegada. A vida deixou de me dar medo, e aquela confiança que nós ganhamos em nós mesmos, tudo conseguimos com o Espírito Santo. Começamos a ver que os problemas não são problemas, que nós conseguimos os ultrapassar quando obedecemos à palavra e quando obedecemos ao nosso Deus, que tudo fez e tudo faz para que nós consigamos viver neste mundo. Hoje, com o Espírito Santo, sou uma mulher calma, sossegada, não tenho medo de encarar tudo que possa vir, porque nós temos que encarar mesmo e tem que ser de frente, confiando em Deus. Há uma palavra de Deus que eu penso sempre nela, confiando confiantemente nele. E é isso que eu faço, confio confiantemente no Senhor Jesus. Hoje já não tenho problemas espirituais, nem de saúde, e o meu casamento está restaurado, está tudo muito bem, somos felizes e acredito que Deus tudo fez, porque o Senhor é grande. Chegamos ao momento agora da prece, ao momento da oração, como fazemos sempre às madrugadas, né? Vamos orar agora por você. Eu queria que você preparasse aí um copo com água. Se ainda não preparou, hoje nós temos no nosso SOS espiritual, está ali quem lá? Pastor Emerson, né, que está lá hoje. Pastor Emerson está ali no SOS. E ele então, ele vai ler alguns nomes, como sempre a gente pede na programação, e ele vai fazer oração, consagrar água e determinar que você receba vida, receba saúde. Pastor Emerson, é com o senhor agora, por favor. Muito bem, Bispo Gilmar, nós estamos aqui da nossa central de atendimento e vamos registrar aqui a participação de algumas pessoas que têm acompanhado o programa e pedem ajuda. Eu tenho aqui o senhor José Manuel, que pede oração, tem dores no corpo, problemas nos intestinos, não consegue vir na igreja, porém acompanha as programações. Também tenho a Maria Clindade, tudo para ela dá errado. Acredita ser por causa das palavras de morte que ouviu por parte do marido. Tanto o senhor José Manuel como a senhora Maria Clindade, vocês que estão acompanhando o programa, saiba que não importa o problema que você esteja a viver, seja na saúde, seja na família, seja de ordem econômica, se você usar a sua fé e buscar ajuda, buscar orientação, com certeza você vai superar esse problema, superar essa situação. E hoje mesmo você pode procurar ajuda na Igreja Universal mais próxima, aqui em Luxemburgo ou em toda a Europa, tá bom? É momento de oração, vamos então falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, neste momento nós aqui intercedemos por todas as pessoas que acompanham o programa de Luxemburgo de hoje, em especial pelo senhor José Emanuel, como também a senhora Maria, e pedimos que o Senhor venha de encontro, meu Pai, à situação, à dor, ao sofrimento que essas pessoas têm vivido, e que aquele que está doente agora mesmo seja livre, seja curado, aquele que está desesperado, deprimido, que a tristeza, a angústia deixe o seu coração e a sua alma. Meu Pai, nós oramos também por aqueles que têm o seu copo com água, que este copo com água seja consagrado, abençoado, essa foto do familiar, representando o familiar, que o Senhor venha atender ao pedido e à oração de todos que nos acompanham, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal.
Que Deus abençoe a todos vocês. Eu creio que essa oração que o pastor Hermisson fez abençoa a todos, né? Você está acompanhando aí? São as imagens da nossa reunião que acontece todos os domingos, pelas 10 horas da manhã, na Igreja Universal no Luxemburgo, né? Onde o Espírito Santo tem sido derramado sobre todas as pessoas. Meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo é Deus dentro de você, tá bem? Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a paz e a alegria. Bom, vamos ficando aqui com essa programação, mas amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.